Fazenda Pinhal, uma viagem no tempo. Na época em que as matas virgens cobriam a região, os pinhais predominavam na paisagem, emoldurando um cenário habitado por índios guaianazes. Quando mais tarde a família Arruda Botelho assumiu a sesmaria, logo decidiu fazer a demarcação do lugar em meio à ocupação das terras do oeste paulista. Carlos José Botelho foi quem abriu a fazenda, de início com o plantio da cana-de-açúcar e criação de gado. Por volta de 1840, iniciou-se a plantação de café, um marco da expansão cafeeira na região e do surgimento de São Carlos. As primeiras décadas da história da cidade e da Fazenda Pinhal se entrecruzam, especialmente quando Antônio Carlos de Arruda Botelho tornou-se herdeiro das terras em 1854. Arrojado homem de negócios, o Conde do Pinhal ampliou suas propriedades, abrindo fazendas em direção a Jaú e Ribeirão Preto. O Conde trouxe a ferrovia a São Carlos com recursos da própria família. Fundou 3 bancos, tornando-se um político influente do Império e um empresário de projeção nacional. Anos antes da abolição dos escravos, em 1888, foi pioneiro da imigração europeia. A sede da fazenda, construída por volta de 1831, é um importante marco da evolução arquitetônica do país, por representar a história de 2 ciclos econômicos paulistas, do açúcar e do café. A parte antiga segue a linha da arquitetura do ciclo do açúcar, estruturas autônomas de madeira, implantadas a meia encosta com embasamento de pedra e taipa de pilão, e paredes externas e internas de pau a pique. A esmerada construção foi executada por marceneiros e mestres de Alfenas, Minas Gerais. A casa oferecia as funções de abrigar a família e hospedar os viajantes, dando-lhes pouso e comida. A capela é interna, de estilo neoclássico e grande simplicidade. No nicho central ficava a imagem de São Carlos Borromeu, padroeiro da família, hoje na Catedral de São Carlos. No salão principal há poucos móveis, mantendo o espírito de despojamento das antigas fazendas coloniais. Sem luxo, sem ostentação, mas com muito requinte. A casa sofreu acréscimos à sua planta original para atender ao aumento da família e ao seu conforto, mas respeitou a arquitetura antiga, assemelhando-se a ela. Tudo que se acrescentou à construção original foi de iniciativa de Antônio Carlos e Ana Carolina, sua segunda esposa. Com eles, o Pinhal ganhou grande desenvolvimento e beleza. A sala de visitas conserva as marcas dessa nova fase. Móveis austríacos tonê se sobressaem, assim como o retrato a óleo de Dom Pedro II, pintado por Pierrec, famoso retratista da corte, e os retratos a óleo do conde e da condessa, de autoria de Almeida Júnior. Na sala dos jogos, a fazenda é retratada num quadro a óleo de Benedito Calixto, de grande qualidade e rico em detalhes. Os móveis da sala foram encomendados a Leandro Martins, famoso marceneiro do Império, sediado no Rio de Janeiro e que também é autor das belíssimas peças da sala. O novo estilo arquitetônico pode ser notado também nos quartos, com janelas abrindo para fora, nos banheiros e na cozinha. As louças do dia a dia eram de porcelana francesa Viparis. A louça de gala Limoges foi feita sob encomenda com o monograma CP, assim como os cristais São Luís. A biblioteca é rica em documentos da família. Estão lá intactas edições da segunda metade do século XIX e uma completa coleção de livros franceses. O ambiente de sofisticação se completa com a sala com bilhar francês
e leitura com música. Mas não é só. Ao lado da sala, um jardim de influência francesa e à esquerda um caramanchão de jasmim. O pomar de 120 mil metros quadrados, com seus caminhos de água e suas lindas alamedas, é um parque repleto de espécies raras de bambu e palmeiras, árvores centenárias e frutos especiais, com destaque para a Alameda das Jabuticabas. A escadinha das águas foi mandada construir pela condessa para que pudesse usar o método do Abade Kneipp, existente na estação de curas de Baden-Baden. Consiste em choques térmicos através do contato alternado entre calor e frio. A cachoeira é cercada por uma mata secundária preservada, onde há interessantes trilhas para passeio e estudo do meio. A tulha foi construída em 3 pavimentos para beneficiamento e armazenamento do café. Na Mata do Botafogo, é possível fazer um passeio por trilha na reserva de mata original, com 3 ecossistemas diferenciados em área de 18 alqueires e presença de espécies botânicas e animais já bastante raros na região. A condessa Ana Carolina tinha amor e zelo especial pela casa e, ao morrer com 104 anos, recomendou aos herdeiros, em testamento, que mantivessem o domínio da propriedade. Os meus bisavós amaram esse lugar. Fizeram todo o possível para que ele fosse mais bonito, mais cuidado. Isso você lê nas cartas do conde para a condessa. E os filhos se interessaram, os netos, bisnetos. Então, cada geração, alguém se dedicou a essa fazenda, sempre ajudada por outros parentes. Tesouro preservado nos mínimos detalhes, a fazenda é o retrato de uma época e um testemunho da cultura e da história da expansão do café. Essa certeza levou o Conde Fat a tombar a fazenda em 1981. Em 1987, foi declarada Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo Ministério da Cultura. Lá fora, os jardins, o lago, a cachoeira, o pomar, os terreiros e as matas preservadas. Lá dentro, obras de arte, os cristais, documentos históricos, as louças e os móveis do século XIX. Um universo tão rico que o lugar já se transformou num centro de cultura e turismo. A Fazenda Pinhal está promovendo uma série de atividades culturais que são a marca dessa nova fase da fazenda na busca de um turismo sustentável. Horas de agradável lazer em contato com a natureza. Tudo isso está ao alcance de quem visita a Fazenda Pinhal, que se abre também a eventos, promovendo a integração com a comunidade local e regional. A Fazenda Pinhal mantém um universo próprio, e é como se o tempo tivesse parado. O que vale numa visitação a um museu, ou a um monumento, a um castelo, ou uma fazenda histórica, é o nível de emoção que a pessoa sente. E que o Pinhal tem um nível de emoção, vamos dizer assim, máximo, na medida em que ele é preservado intacto. Então, quando você entra num lugar como a Fazenda Pinhal, onde existem todos os móveis, existem documentos, uma biblioteca com livros de época, os retratos, as alfaias, as louças, e tudo arranjado praticamente como era há 100 anos, as pessoas sentem que aquilo é uma coisa viva. Elas podem tocar as coisas e verificar que ali existe vida. Aqui se vive a história. Não aquela virtual ou a história fria revelada nos documentos e transcrita em alentados volumes. Mas a história que é possível vivenciar com os sentidos, recriando o ambiente cultural de uma época. Quem visita a Fazenda Pinhal se encanta não só com a receptividade,
mas também com o estilo, que logo traz uma certeza. A certeza de que visitar a fazenda não é apenas fazer um passeio, mas uma viagem. Visitar a Fazenda Pinhal é fazer uma fascinante viagem no tempo.